Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Nestor, especialista em comportamento humano, desde março de 2021, que eu venho dando direcionamento para homens, para mulheres, para casais que têm essa dificuldade de se comunicar, dificuldade de entender os desafios. Se você não está me seguindo aqui no meu canal do YouTube, super te indico, coloca um joinha aí no canal do YouTube para seguir e cada vez que aparecer algum conteúdo novo, vai aparecer para você se você está me seguindo. Hoje vamos falar sobre casais, especialmente aquelas pessoas que tentam se relacionar, tentam chegar a um acordo, um meio termo, mas tem dificuldade. E tem a ver com uma palavra que é muito conhecida, não sei se você já ouviu, que é a palavra dependência emocional. O que é a dependência emocional? É um distúrbio de prioridades. Em vez da gente se priorizar, em vez da gente priorizar nosso matrimônio, a gente prioriza minha mãe, prioriza meu pai, prioriza meu filho, prioriza os problemas dos parentes e a gente não consegue priorizar esse núcleo familiar. Você se identificou? É difícil para você priorizar seu matrimônio? É difícil priorizar sua esposa, seu marido, sua vida? É difícil olhar para dentro? Nessa conversa de hoje eu vou te explicar por que é tão difícil e como a gente pode solucionar. Super te indico, deixa de lado o seu celular, foca no conteúdo que a gente vai expor aqui para você, porque pode ser de muito benefício não só para você, senão também para compartilhar com alguma pessoa que você acha que pode tirar proveito. E o que você acha se a gente inicia? Vou te mostrar os slides que a gente preparou justamente para seguir essa linha de raciocínio. Vai aparecer aqui para você. Casados, mas ainda emocionalmente sendo filhos. Casados, mas emocionalmente sendo filhos. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Você cresceu, mas emocionalmente ainda pode estar preso na sua família de lá atrás. A gente cresceu como ser humano, a gente se desenvolveu. E algo interessante que eu quero alinhar é que muitos matrimônios não conseguem diferenciar essa diferença entre família e parente. Família e parente. A gente acha que pai, mãe, tia, avó, todo mundo é família, mas na verdade eles são parentes e tem um distanciamento. Assim como a Bíblia fala, não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, vai deixar pai e mãe e vai se aderir ao marido. Isso que significa que prioridade tem que ser minha esposa, prioridade tem que ser meu marido. A gente vai dar uma força, vai dar uma ajuda sempre quando seja necessário para os parentes. Mas família, família mesmo passa a ser marido, esposa e filhos até o momento que eles saem de casa. Depois que eles saem de casa, eles passam a ser parentes. Por que é importante deixar bem claro isso? Porque muita gente acha que nossa obrigação é completa e claro que a gente não vai aos extremos, né? Quando pai e mãe precisam, a gente vai estar lá. O problema é quando pai e mãe poderiam se virar e poderiam solucionar os problemas deles, mas a gente mesmo assim tenta estar lá. A gente não para de ser filho para ser marido. A gente não diminui essa necessidade de ser filha para ser esposa. E a gente abandona nosso lugar, nosso compromisso, nossa lealdade a esse matrimônio para tentar consertar o matrimônio dos meus pais, para tentar acertar a relação da minha mãe com meu pai. Cuidado da gente não se envolver em problema que não é nosso. Às vezes a gente já saiu de um ambiente tóxico e vem arrastando problemas do passado para esse novo matrimônio. Fica de olho porque é muito perigoso. Olha só o próximo slide que a gente vem explicando de onde vem essa questão. E essa questão vem aparecendo desde faz muito tempo. Olha só o seguinte slide que a gente trouxe aqui para você. Desde pequenos, a gente aprende algo, né? Aprendemos que o amor vem com cuidado, proteção e muitas vezes controle. Então, a gente vê isso desde a infância. Cuida da sua irmã, cuida do seu pai, cuida da sua avó, e a gente vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando. Sem perceber, muitos filhos crescem acreditando que precisam agradar os pais, cuidar constantemente ou compensar os pais para serem aceitos, né? O problema é quando meu pai e minha mãe nunca estão satisfeitos e a gente continua de forma um círculo vicioso querendo agradar pessoas que não conseguimos agradar. O problema começa quando esse padrão continua na vida adulta. Então, desde criança, a gente tentou agradar nossos pais. O problema é se na vida adulta a gente continua tentando receber da parte do meu pai e da minha mãe uma aprovação, um reconhecimento, um carinho, sendo que pode ser que nem entre eles não tem isso. Fica de olho, porque às vezes você está esperando, desejando algo que pode ser que nem eles mesmos não se dão.
Pode ser que você está precisando aprender a você se aceitar e não esperar que seu pai te aceite, que sua mãe te aceite, porque ele tem ou eles têm as questões deles. Super te indico, fica até o final, se questiona, lembrando que eu não estou falando que não tem que ajudar. Tem que ajudar pai e mãe sempre quando eles estivessem precisando. O problema é que às vezes a gente acha que eles precisam e a gente se envolve em problema, em dificuldade que eles mesmos deveriam solucionar. Não te falo nada quando pai e mãe já estão lá no hospital, na beirada da morte, já estão quase morrendo. Aí sim é uma questão. Mas às vezes, seu pai e sua mãe precisam de um psicólogo, precisam de uma terapia, precisam de um terapeuta, e eles não querem procurar essa ajuda. Eles querem te procurar para você ocupar esse papel de terapeuta, para você ocupar esse papel de psicólogo, para desabafar com você, sendo que você não é a pessoa que estudou para isso. Pare para pensar, será que na sua infância você desejava demais agradar seu pai ou sua mãe e até hoje continua isso? Será que até hoje você inconscientemente ou de forma consciente tenta agradar seus pais? Tenta fazer escolhas para ficar cada vez mais próximo deles, sendo que você deveria focar no seu futuro, focar na sua vida, focar no seu matrimônio, focar na sua relação? Pare para pensar na sua vida, quanto você é filha e quanto você é mãe, quanto você é esposa, quanto você é marido e quanto você é filho. Às vezes acontece que o filho, é muito pai, é muito trabalhador, é muito homem e é muito marido. Assim vai a escada, sendo que deveria ser reta a escada. Pare para pensar. Quanto você se dedica como filho e quanto você se dedica como marido? Quanto você se dedica como esposo? É bom você parar para pensar porque às vezes suas prioridades podem ser outras. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você avaliar. Quando tem um amor verdadeiro, quando tem um amor de verdade, genuíno, de verdade não tem cobrança. Sim, mas muita gente cresceu achando que deve algo para os pais. Então, se nessa relação entre seu pai, sua mãe e você tem cobrança, fica atenta que isso não é amor de verdade, isso é controle, desejo de controle da parte dos seus pais para com sua vida. Eles querem te incluir nos problemas deles, já que eles não conseguem solucionar as diferenças deles. Por isso que é bom você avaliar, por isso que é bom você pensar. E como que eu sei quando tem cobrança? Quando você se criou com frases como essa: eu fiz tudo por você, eu te dei tudo. É essa sensação de cobrança, como se fosse que a gente deve alguma coisa para eles. Cria um acordo invisível. Cuidando vira cobrança. Cuidado vira cobrança. Afeto vira dívida. E os filhos crescem com essa sensação de culpa que devem alguma coisa para os pais, que eles têm que entregar alguma coisa, tentando retribuir todo esse cuidado que receberam na infância, mesmo depois de estar em um matrimônio. É bom você ficar de olho. Sim? Quem não se separa emocionalmente dos pais não consegue se entregar para o matrimônio. Não consegue se entregar para o matrimônio. Quem não se separa emocionalmente dos pais não consegue se entregar no matrimônio. Isso o que significa? Às vezes, a gente se criou em um ambiente dividido. Pai focava muito no dinheiro, mãe focava muito na parte emocional, mas eles não tinham sintonia entre eles. Chegaram os filhos e os filhos chegaram como para tentar satisfazer a necessidade do pai e da mãe ao mesmo tempo. Aí a gente se criou nesse ambiente caótico e a gente acha que foi treinado para viver essa vida entre eles. E a gente não tem a liberdade de viver a nossa vida. Eu não te falo nada se seu pai ou sua mãe está doente, está de cama, você tem que ajudar com remédio, com cuidado, tá ótimo. O problema é quando seu pai e sua mãe estão bem de saúde, mas se eles vivem brigando, vivem com problemas de relacionamento e você tenta se envolver, tenta apaciguar, tenta separar as questões e tenta educar seus pais. Esse é um problema. Porque pode ser que seu pai ou sua mãe seja um adulto infantilizado e você está tentando treinar um adulto para ser adulto. Na verdade, você não está vivendo sua vida. Você está vivendo a vida deles. Por isso que você briga tanto com seu marido, por isso que você briga tanto com sua esposa, porque você não está sendo o protagonista da sua história. Você está tentando unir o matrimônio dos seus pais que está quebrado. Pare para avaliar. Se sua mãe reclama muito com você sobre os problemas que ela tem lá, será que ela não está te chamando para você comprar a briga dela? Será que você não está se envolvendo com assuntos que não são seus? Será que você vira à noite preocupado ou preocupado pela diferença de relacionamento que tem seus pais se você não consegue olhar para você?
Pare para pensar, sim? Porque não está errado cuidar, não está errado aconselhar. O que está errado é se envolver demais com problemas que não são seus, que na verdade entre eles deveriam solucionar, mas se eles não têm coragem de reconhecer que precisam de ajuda, é mais fácil chamar aquela pessoa que eu criei, que eu treinei toda a vida para ser meu advogado, para ser meu psicólogo, para ser meu terapeuta, que é na verdade minha filha, que é na verdade meu filho. Infelizmente, isso é egoísmo. Tá errado. Algo interessante é que muitas pessoas acreditam, sim, acreditam que os filhos têm uma função dentro desse matrimônio. Os filhos vieram para cuidar da gente e não para eles cuidar da vida deles. Pare para pensar, você foi treinada ou treinado para arrumar o problema do outro e não para arrumar seus próprios problemas? Está sendo difícil arrumar seus próprios problemas? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Eu quero que você reflita bastante sobre esse assunto. Quando o adulto continua emocionalmente ligado aos pais, olha só o que acontece. Prioriza o problema deles, busca aprovação o tempo todo, não consegue estabelecer limites e o casamento fica em segundo plano. Quando os adultos continuam emocionalmente ligados aos pais, priorizam o problema dos pais e não o dele, busca aprovação o tempo todo, sim, se preocupa demais, sim, e não consegue estabelecer limites. Por isso que gera distanciamento, conflito e sensação de abandono no parceiro ou na parceira. Por causa disso que você briga demais, se sente sem proteção, você briga demais com sua esposa porque sente que ela não te respeita, porque ela respeita mais os pais que o seu matrimônio. Porque ele protege mais os pais dele que seu matrimônio. Muitos casamentos sofrem não por falta de amor, mas por excesso de interferência invisível. Interferência invisível. Guarda essa frase, guarda, grava na sua memória. Tem muita interferência justamente invisível no seu matrimônio, na sua relação com seu marido, com sua esposa, tem muita interferência? Interferência seria: sua mãe te liga todo dia, sua mãe te manda mensagem todo dia, seu pai fica falando mal da sua mãe para você e tá vivendo noutra relação. Você para de trabalhar para atender os BO, a diferença do seu pai e da sua mãe. Você para de focar no seu marido para ficar ouvindo a reclamação do seu pai sobre seu irmão, sobre sua irmã. Eu te falo, às vezes a gente faz isso por querer a aprovação deles. A gente para de viver nossa vida, a gente para de se fortalecer no nosso matrimônio para ir atender assuntos que não são nossos. A gente acaba se intrometendo e permite, essa outra pessoa permite que a gente se intrometa no assunto dele porque ele não consegue resolver. Mas na verdade, a gente não deveria se intrometer. Quem deveria ser um psicólogo, um terapeuta, essa pessoa deveria ajudar. Por isso que, olha só o próximo slide, sem perceber o que acontece. Sem perceber, a gente acaba assumindo um papel que não é nosso. A gente acaba sendo salvador emocional de nossos pais. Conselheiro constante ou conselheira constante. A gente acaba assumindo a responsabilidade deles. E a gente acha que isso é honrar os pais. A gente vê nossos pais como crianças, a gente tenta educar nossos pais, sendo que isso não deveria ser assim. Eles não são inocentes, eles são adultos e eles podem solucionar as questões deles, sempre quando eles não tenham nenhum problema assim, de Alzheimer ou de esquecimento, nenhum problema de memória. Algo interessante é que a gente acha que honrar os pais é se anular. Muita gente se anula para agradar os pais e crescer e assumir esse lugar. Então, se você percebe que você tem que se anular para caber nessa relação com seu pai e sua mãe, você que está assistindo esse conteúdo está errada. Você que está assistindo esse conteúdo está errado. A gente não tem que se intrometer em assuntos dessa outra família. A gente passa a ser outra família quando entra num matrimônio, entra numa relação. Tá certo? A gente tem que focar no nosso. Vai chegar um dia que cada um vai ajustar contas por suas decisões, seu comportamento, né? O ponto é, será que eu tô parando de viver a minha relação com meu marido para viver a relação com meus pais? Será que eu sou mais filha do que esposa? Será que eu sou mais filho do que marido, do que namorado, do que paquera da minha esposa? Deveria ser o contrário.
Deveria ser o contrário. Por quê? Porque se você entrou em um matrimônio, você fez uma promessa ante Deus de que sua prioridade seria sua esposa, de que sua prioridade seria seu marido. Mas você abre mão dele ou abre mão dela para priorizar seus pais. E cada um seus pais querem ser tratados como adulto, mas lamentavelmente os problemas que eles têm, eles não conseguem solucionar como adulto. Eles vivem como criança reclamando dos problemas que eles mesmos escolheram carregar. E você acaba sendo aquele pinico ou aquela pessoa que carrega os problemas deles, sendo que você deveria carregar só os seus problemas. Por isso que a gente deixou bem claro, honrar pai e mãe não significa se anular para caber ou para receber aprovação. Sim, é algo um pouco diferente do que a gente imagina. Muitos adultos não aprenderam a lidar com a frustração, conflito ou diferença emocional. Na infância, ninguém explicou como fazer isso. A criança apenas tentou sobreviver emocionalmente dentro de uma família caótica. E aqui ela aprendeu algumas coisas, como por exemplo, se eu agradar meus pais, eu vou receber mais amor. Se eu evitar conflito, eu vou ficar em paz. Se eu cuidar de todo mundo, eu sou importante. E essas regras ficam gravadas na mente, e o problema é que quando a pessoa entra no casamento, continua esse padrão aqui que é difícil anular, que é difícil colocar limite. E aí a relação deixa de ser uma parceria entre dois adultos e vira uma relação onde um cuida demais do outro. Isso cria uma dependência. Eu não posso viver bem até meu pai se ajeitar com minha mãe. Eu não posso ser feliz até meu pai arrumar os problemas com meu irmão. E aí, seu objetivo vira cuidar dos seus pais e você se anula. Você anula seu matrimônio, você anula seu casamento, você não se prioriza. Mesmo que você tenha que cuidar da sua tia, da sua avó, você se anula para caber nessa relação. E com essa dinâmica, sim, começa sim a afetar esse casamento. Como? Como? Quando existe dependência emocional, três coisas começam a acontecer. A comunicação fica fraca ou frágil, o medo de conflito aumenta, o ressentimento cresce em silêncio, sim, e um parceiro começa a sentir que carrega o relacionamento sozinho. O outro sente medo constante de errar ou de perder o amor. E nenhum dos dois se sente realmente seguro. Sim, porque a qualquer momento minha esposa vai me largar pelo pai. A qualquer momento meu marido vai me largar pela mãe. Né? E o relacionamento saudável precisa de duas pessoas emocionalmente responsáveis. Responsáveis. Então, isso que significa? Que pode ser que você, como homem, você não é adulto responsável em sentido emocional. Você, como adulta, pode ser que você não seja uma adulta emocionalmente sustentável. Por quê? Porque a gente recebeu o treinamento para cuidar deles, não para cuidar de nós. Eu não estou julgando, eu não estou culpando, eu não estou apontando defeito. Eu estou só falando uma verdade que acontece desde 2021 que eu venho dando direcionamento e eu percebo que essa geração de pais não conseguiram criar seus filhos para que eles fossem independentes em sentido emocional. A ideia de um pai e de uma mãe é criar o filho para que ele vá para a vida, para que ele se vire ou que ela se vire sozinha. Não para que ele venha a fazer parte do meu problema de matrimônio. Meu filho tem que ir para a vida dele. Eu não tenho que, como pai, mãe, eu não tenho que trazer problema do meu matrimônio para meu filho carregar. Eu gostaria muito que você faça uma pausa, que você comente aqui nos comentários o que você acha sobre isso. É importante parar para perceber se a gente não está acreditando que família é se enrolar com o problema dos outros e não com nossa vida. Sem querer, a gente se intromete. Por isso que eu gostaria muito de saber sua opinião. O que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo. Olha só o próximo slide. Ser adulto emocional é ver os pais como responsáveis pela própria vida deles. Criar limites claros sem culpa. Priorizar o seu casamento. Parar de viver no piloto automático. Você não deixa de amar seus pais. Você só para de viver a vida deles. Você não deixa de amar seus pais, você só para de viver a vida deles. E aí finalmente consegue se entregar de verdade em seu casamento. Sem querer, você pode estar vivendo duas vidas. Viver a vida de filho e tentar viver a vida de marido. Sendo que você fez um voto, você prometeu ante Deus que você iria entregar seu coração para sua esposa. Pare para pensar. Será que seu coração 100% está na mão da sua esposa? Está na mão do seu marido? Ou só metade dele
e a outra metade ainda está lá com seus pais, com os problemas que eles carregam. Isso, de verdade, a gente tem que ter maturidade para reconhecer isso. Eu não estou falando só do seu marido, eu estou falando de você como esposa, eu estou falando de você como marido. Pare para olhar para dentro, porque é fácil apontar o defeito do outro. É fácil focar demais no trabalho, é fácil focar demais nos problemas para não entregar meu coração de verdade para minha esposa, para meu marido. Por isso que eu quero que você olhe a pergunta que eu trouxe aqui para você. Fixa essa pergunta na sua mente e reflete com seu marido, reflete com sua esposa. Essa imaturidade emocional pode afetar outras áreas da nossa vida? Pode afetar? Com certeza. Olha só, as áreas da vida que podem afetar. Sim, que podem afetar. Afeta o casamento, afeta a forma de criar seus filhos, afeta o relacionamento com o dinheiro. Quando alguém tem dificuldade de se posicionar emocionalmente, muitas vezes também tem dificuldade de cobrar o dinheiro, se cobrar com os clientes, negociar ou crescer de forma profissional. Existe uma frase muito verdadeira. Sim, todo conflito financeiro tem um fundo emocional. Todo conflito financeiro tem um fundo emocional. Sim? Então, isso que significa? Que se você permite que os problemas dos seus pais afetem seu matrimônio, não vai afetar só seu matrimônio, vai afetar a criação que você está tentando dar para seus filhos, o ingresso financeiro, justamente porque a gente permite que os problemas deles se involucrem em nosso matrimônio. Quem vive buscando aprovação pode evitar crescer, sim, pode evitar crescer para não desagradar alguém da família ou para não se sentir culpado. Pode acontecer de forma consciente ou pode acontecer de forma inconsciente. Um casamento só se fortalece quando o casal forma uma nova unidade emocional. Separados da família de origem. Quando a gente fala separados, não significa que você não vai ver nunca mais sua mãe, seu pai. Não leva as coisas no extremo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a questão de colocar limite. Se você visita seu pai, você visita sua mãe e eles vivem reclamando da vida deles, gente, eles querem que a gente se involucre, que a gente carregue o problema deles. Tá na hora de aprender a colocar limite. Eu vou estar com você, meu pai, sempre e quando você não fale de problemas que eu não tenho a responsabilidade de solucionar. Eu vou estar com você, minha mãe, sempre e quando a gente tome um café e fale de coisa boa, coisa edificante. Tem tanta coisa boa para falar: a criação, a lua, as estrelas, os netos, a saúde. Tanta coisa boa para conversar. Mas se a gente deixa a conversa na mão do seu pai e da sua mãe, pode direcionar, às vezes, problemas, conflitos, controle, necessidade que a gente se envolva com os problemas deles. Isso, olha só o próximo slide. Isso de verdade, não acontece, sim, quando o relacionamento vira dívida. Se isso não acontece, o relacionamento vira um campo dividido. E aí vem a provocação que mexe com quem escuta. Tem gente tentando salvar os pais e perdendo o próprio casamento ou o próprio caminho. Por isso, você não precisa escolher entre seu pai e seu casamento. Precisa aprender a se posicionar como um adulto ou como uma adulta saudável. Pode ser que está faltando esse treinamento, para que sua consciência não fique pesada, que você consiga colocar limites e que a relação entre pai e filha não seja pesado, não seja difícil, que a gente possa visitar nossos pais sem essa carga. Mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma capacitação, porque você não aprendeu a colocar limite neles. O único limite que você pode estar fazendo é se afastar, ficar longe deles. Mas se eles ficam com um joguinho, ai, não me visita, ai, você esqueceu, lembrou que tem uma mãe, lembrou que tem um pai, né? E manda mensagem todo dia, quer que você fique pendente. Se você tem esse desafio, se você enfrenta esse desafio, tá na hora de colocar um limite saudável. Que você possa estar com seus pais sem eles ficar reclamando da vida deles. Sem você querer corrigir eles. Sem querer você ensinar alguma coisa para seu pai e sua mãe. Eles são adultos, a gente vai respeitar eles. E a gente também vai respeitar os problemas que eles escolheram carregar. Porque se eles estão com problemas, é porque eles escolheram também. Olha só o próximo slide que a gente trouxe. E já estamos quase finalizando essa conversa aqui da gente. Muito importante que você lembre, sim? Você tem que aprender a se posicionar como adulto. Se você se identificou com tudo isso, existe um caminho. Não é sobre culpa, né? Ou culpar seus pais. É sobre se libertar do padrão emocional que estão travando sua vida e suas relações. Seu relacionamento hoje.
Por isso que o convite que eu quero te fazer. Sim, no programa Detox de Crenças Limitantes, você pode de verdade se libertar, romper com a culpa emocional, criar limites claros sem medo, se posicionar como adulto, uma adulta, sim, e fortalecer o seu casamento com consciência. São apenas 3 vagas por mês, sim, para um direcionamento personalizado. Isso que envolve que a gente tem que se treinar, se posicionar na frente dos seus pais. Tem que se treinar, se posicionar na frente do seu marido, na frente da sua esposa, para você priorizar sua vida, para você priorizar seu matrimônio, para você priorizar essa entrega genuína para sua relação. Sem querer, você pode estar sendo mais fiel a seu pai, sua mãe, do que a sua vida. Por isso, eu quero que você reflita esse convite. Tem o programa emocional Detox de Crenças Limitantes, de forma individual, a gente pode fazer uma faxina, uma limpeza mental, sempre quando você se permita arcar com os custos e se responsabilizar por essa vida que você quer. Você continua no piloto automático. Você pode escolher seguir como está ou decidir assumir o controle da sua vida emocional. Sim, o convite está feito. Aqui você pode tirar um print dos nossos contatos, tá? Tem o Instagram da minha esposa, Thaís, tem o meu Instagram, tem o WhatsApp dela, tem o meu WhatsApp. Você pode chamar a gente no particular para fazer esse agendamento, para fazer esse direcionamento. É totalmente diferente do que você já fez. Muitas pessoas já fizeram direcionamento emocional, já tentaram receber direcionamento, mas não do jeito que a gente entrega. A gente entrega acompanhamento VIP, a gente fornece ferramentas, nesse acompanhamento, a gente está com você para aplicar. Você pode tirar dúvidas com a gente. Tem encontros virtuais, ao vivo, personalizado, para que você consiga, de verdade, destravar e enfrentar esse medo da forma correta. Eu estou te esperando do lado de cá. Eu gostaria muito de saber sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que você acha que podem tirar proveito.